Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, amado ouvinte da santa e bendita palavra de Deus. Chegamos nós para mais um programa sob a lâmpada da palavra. Sou o pastor Carlos André, presidente da Igreja Pentecostal Palavra de Poder. Nós estamos no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e nosso telefone, caso você queira entrar em contato conosco, 021, é o DDD aqui do Rio, 98728-5625, 98728-5625, e o outro também, obviamente, 021, 98773-6288, 98773-6288, nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com. Caso você queira que estejamos pregando na sua cidade, na sua igreja, no evento da sua cidade, na sua igreja, não cobro para pregar o Evangelho. O Evangelho não é meu, ele é de Jesus. Eu não posso cobrar por aquilo que não é meu. Aí você entra em contato conosco, caso também queira sugerir um tema, perguntas, dúvidas, liga para cá, ou então manda um e-mail, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Tema de hoje, possessão. Você já leu aqui, também aqui embaixo, possessão. O que é uma possessão maligna? Esclarecer algumas coisas hoje. Marcos capítulo 5, abre você comigo que está de posse de uma Bíblia, o endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5, olha o que diz a santa palavra de Deus. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro 2 sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram por eles feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram-os da cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado e o que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todas as maravilhas, e todos se maravilharam. Existem vários níveis de possessão maligna. Níveis. Primeiro eu quero te dizer que o diabo e os demônios, eles não estão no inferno, ao contrário do que muita gente pensa. E outra coisa que eu quero te dizer, que inferno, nós temos até um programa intitulado Inferno. Inferno não é embaixo da terra, caldeirão, diabo com chifre, como muita gente pensa, não é nada disso. Quero deixar logo isso bem claro para você. Não é absolutamente nada disso, tem nada a ver com isso. Inferno está numa camada espiritual, em uma região celestial, certo?
veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então existem vários tipos, vários níveis de possessão. Eu gosto de falar em níveis, porque são níveis. Tem aquelas possessões, como era o caso desse jovem aqui de Gadá, da cidade de Gadá, que aqui tinha uma legião, ou seja, uma legião é composta de no mínimo 2.000 a 3.000 demônios. No mínimo 2.000 demônios estavam ali dentro daquele rapaz. Uma legião. E eles clamando pelos montes, se ferindo com pedra, se machucando, se arrebentando, até que viu Jesus entrar naquela província, foi até Jesus, se prostrou e adorou, e Jesus já estava logo repreendendo, ele: Senhor, permita-nos que nós entremos naquela manada de porcos. E Jesus lhe permitiu, e a manada despencou despenhadeira abaixo no mar. Existem vários tipos de manifestações, e às vezes as pessoas, por não conseguirem identificar, nem entender que existem tipos de manifestações e níveis de manifestações. A Bíblia, a pessoa não conseguir identificar, fica confusa. Você pode estar conversando com uma pessoa aparentemente normalmente, sem que a pessoa esteja se entortando, mudando a voz, gritando, sem que a pessoa esteja rolando pelo chão, sem que a pessoa esteja se ferindo com pedra, sem que a pessoa esteja virando os olhos, arregalando os olhos, e a pessoa pode estar terrivelmente endemoniada. Você pode estar conversando com a pessoa assim tranquilamente e a pessoa está terrivelmente endemoniada. Eu já orei por uma senhora de cerca de 80 anos, 80 e poucos anos, que conversando com ela, aparentemente, normalmente, ela falava, o Espírito de Deus me disse: ela tem demônio. Eu orei por ela e assim que comecei a clamar, Satanás tomou ela, se manifestou, repreendemos o poder que é no nome de Jesus, o diabo foi expulso, aquela senhora ficou livre. Mas se você conversando com ela, ela não se entortou, não mudou a voz, ela conversando, o Espírito de Deus revelou que ela tinha demônio. Então fique bem claro nesse programa: manifestação maligna não é quando tu vê a pessoa rodando, se entortando os braços, a cabeça, o olho, se jogando no chão, mudando a voz, se batendo, se descabelando. Isso também é manifestações malignas, mas não é só isso. O que nós queremos tratar nesse programa de hoje é que você entenda que há tipos e níveis de manifestações malignas. Então não é somente aquela da pessoa se entortar, rodar, botar a mão para trás. Existem vários tipos. Por exemplo, aqui esse rapaz estava possuído por uma legião, cerca de no mínimo 2.000 demônios naquele jovem. Ali estava claro a manifestação maligna, estava claro. Porém, tem passagens bíblicas que a gente vai ver daqui a pouco, como está lá em Marcos capítulo 8, versículo 27, eu separei aqui. A gente vai ver outras passagens bíblicas que a pessoa não estava se enrodando, não estava se entortando e estava possuída por demônio. Satanás, ele é um ser pensante. Presta bem atenção no que você está ouvindo. Satanás, ele é um ser pensante. Ele sabe a maneira, ele procura articular a maneira como ele vai agir em cada lugar, em cada caso, com cada pessoa. Eu sempre estou dizendo na igreja, digo para você aqui: busque em Deus um espírito de discernimento, dom de discernimento de espírito. Dom de discernimento de espírito, é importantíssimo você buscar esse dom, porque tu pode estar conversando com a pessoa e Deus te revela, o Espírito de Deus revela que ali tem demônio. Jesus dá o discernimento sobre aquela situação que se envolve ali. Às vezes uma seta maligna que está numa frase, numa palavra que a pessoa está dizendo, você não percebe. A pessoa está sorrindo para você e o diabo está usando a boca da pessoa. Manifestações malignas. Quero que hoje fique bem claro, que tu tire da tua cabeça que manifestação maligna é somente quando a pessoa roda no chão, se bate no chão. Quer ver um exemplo disso? Marcos capítulo 8, versículo 27. Olha só, olha o que diz. A confissão de Pedro. Olha bem, hein? E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. Mas ele lhe disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, ouça bem, disse-lhe: tu és o Cristo. E admoestando para que a ninguém dissesse aquilo dele.
e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente esta palavra. Agora, presta bem atenção. Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo Jesus, olha bem. Mas ele, Jesus, virando-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Veja bem, meu querido. Pedro foi repreender Jesus, dizendo que não, Jesus não iria para a cruz, Jesus não morreria na cruz, que não era para ir para a cruz. Ele estava repreendendo Jesus. E Pedro, que andava com Jesus, Jesus olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás. Pedro estava falando naturalmente, normalmente, não estava modificando a voz. Olha a prova de que eu te disse, que nem sempre uma pessoa endemoniada vai estar mudando a voz, falando com rouquidão, modificando a voz, se descabelando, se jogando no chão. Nem sempre, meu querido, minha amiga, nem sempre. Presta bem atenção nesse exemplo aqui de Marcos capítulo 8, a partir do versículo 27, a confissão de Pedro. Pedro foi repreender Jesus, Jesus voltou-se para trás de mim, Satanás. Repreendeu ele. Claro, outra coisa que eu quero te explicar. Aí você talvez diga: mas Pedro não era crente? Não era discípulo de Jesus? Demônio entra em crente? Demônio possui crente? Aí eu vou te dar uma explicação. Satanás, ele não pode possuir, de maneira alguma, ele não pode possuir quem tem o Espírito de Deus morando dentro da pessoa. É regra de Deus. Aonde o Espírito de Deus está, não tem espaço para mais ninguém, não tem espaço para nada. Aonde o Espírito de Deus está, não tem demônio que entra, não tem diabo que invade, não tem nada. A presença de Deus é um muro intransponível na nossa vida. Quero deixar isso bem claro. Isso na vida do crente. Está bem claro? Na vida do crente, na vida do servo de Deus, da serva de Deus, que tem a testificação do Espírito Santo. Romanos 8,16, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É a pessoa que tem a testificação do Espírito Santo, que é filho de Deus. Nem todo mundo que você vê dentro da igreja é crente. E se não é crente, obviamente não tem o Espírito Santo morando dentro da pessoa. Nem todo mundo que você vê com Bíblia na mão é crente. Nem todo mundo que você vê nos púlpitos são crentes, muito menos lideranças. Na televisão está cheio de homens endemoniados nos púlpitos. Ah, pastor, me prova que eles estão endemoniados. Vou te provar. Um servo de Jesus, um líder levantado por Jesus, ele vai te pregar o quê? Os ensinamentos de Jesus. Mateus 28:20. Ensina o povo a guardar as palavras que eu vos tenho mandado, disse Jesus. Amém. Agora, a liderança que nós vemos na televisão, por exemplo, eles ensinam o povo o quê? Corrente, campanha, objeto ungido, dá o teu tudo que Deus te dá em dobro, é certificado terreno no céu, rosa ungida, essas podridões todas que você vê ali. Aquilo ali é proveniente das trevas, aquilo ali é proveniente de manifestações malignas. Só que a pessoa, como Pedro aqui, está conversando contigo normalmente pela televisão. Meu querido, se você quiser contribuir, mande seu dinheiro para essa conta bancária que está aqui no vídeo. Deus vai te abençoar. E o cara está cheio de demônio falando isso para você. Por quê? Porque ele está pregando contrário ao que o Evangelho de Jesus manda fazer. E a palavra Satanás significa adversário. Adversário é quem se põe ao contrário. Se eu começar a pregar contrário o que Jesus está mandando fazer, aí eu não sou discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus tem que pregar o que Jesus manda fazer e provar nas palavras de Jesus o que está mandando os outros fazer. Então, como Pedro aqui foi possuído pelo diabo e nenhum dos discípulos discerniu, mas é claro, Jesus é o Senhor de todas as coisas, aí ele ninguém engana. Jesus olhou para Pedro, que andava com ele, seguia ele, mas ainda não tinha se convertido. Não tinha ainda se convertido ao Evangelho. Por isso o diabo encontrou lugar para entrar na vida de Pedro. Fica bem claro isso.
Aí tem perguntas assim, pastor, Satanás possui crente? O crente cheio do Espírito Santo, o crente que guarda a palavra de Deus e que pratica a palavra de Deus, é óbvio que não. Mas os crentes que vivem com correntes e campanha, os crentes que levam indulgências para casa, sabonete, chaveirinho, rosa ungida, água ungida, essas porcarias que tem aí. O crente que vive à base de depósito em conta bancária, que eu vou dar para Deus, que Deus vai me dar. Esse tipo, que nem se deve chamar de crente, esse tipo de gente que está dentro desses lugares, são presas fáceis na mão de Satanás. Tanto é que Satanás, como é astuto, ele está usando lá por trás a liderança, para através da liderança aprisionar o povo. Então, meu querido, presta atenção, esses homens que tu vê na mídia, são homens possessos por demônios. Só que eles não estão se jogando no chão, se ferindo com pedra, como estavam endemoniados de Gadá. Não estão mudando a voz, não estão se entortando na televisão, deposita o teu dinheiro para cá, que Deus vai te dar. Não estão fazendo nada dessas coisas. Estão conversando contigo naturalmente, normalmente, mas eles estão cheios de demônio, estão passando as doutrinas malignas que estão na vida deles. Está passando para você. Então, para você ter certeza que você está numa igreja evangélica, para você ter certeza que o líder da igreja que você congrega é um homem de Deus, procura ver se o que ele está mandando você fazer, se o que ele está ensinando, o que ele está pregando, está dentro dos ensinamentos de Jesus. Aqui estão os ensinamentos da base, ele pode te provar, está aqui, está aqui nos ensinamentos de Jesus, maravilha. Se ele não pode te provar nos ensinamentos de Jesus, se ele está dizendo, como uma vez um homem me disse, quando eu desmascarei ele pela Bíblia, eu desmascarei que o líder dele estava dizendo que as pessoas tinham que depositar dinheiro para corrente, para campanha, que tinha que comprar certificado de terreno no céu. Eu falei, olha rapaz, me prova isso nos ensinamentos de Jesus. Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. Aí depois que eu mandei ele provar, ele não conseguiu, claro, provar. Ele viu que obviamente não estava na palavra de Deus. Sabe o que ele disse para mim? Bem que um bispo careca, um demônio que tem na televisão, bem que o bispo falou para mim, falou para a gente. É um mistério, é muito forte, é um mistério, nem todos vão entender, é um mistério. Essa jogadinha aí é para desviar a atenção daquelas pessoas que não têm desejo de se aprofundar nas coisas de Deus. É um mistério, realmente é um mistério. É um mistério. Como é que o diabo consegue, através dos púlpitos, dominar vidas? É um mistério, né? Eu falei, é um mistério mesmo, meu querido. É um mistério tão maligno, tão terrível, que você não vê isso nas páginas da Bíblia. É um mistério, fica só no mistério, uma coisa misteriosa. Como é que o cara consegue articular um mecanismo, uma maneira, possuído pelo diabo, e enganar aqueles que estão sentados no banco ali e arrancarem o dinheiro? É um mistério mesmo. Ele ficou, o bispo disse que muitos não entenderam por quê. O diabo é esperto. Se alguém abrir a Bíblia e desmascarar o que ele está fazendo, diz que é um mistério. Pronto, se fecha, é um mistério, pronto. Manifestações malignas, elas estão nos púlpitos das igrejas hoje. Possessões malignas, pessoas possuídas por demônio, estão pegando o microfone e pedindo para você fazer coisas que não está nos ensinamentos de Jesus. Você não encontra respaldada nos ensinamentos de Jesus. A nossa luta aqui, a gente já vai ver agora, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, aqui Efésios 6, a partir dos 12, vamos para a partir do 10. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Eu não estou aqui lutando contra homens, não, meu querido. A nossa luta é contra os demônios que possuem esses homens. Esses homens intitulados bispo, apóstolos, missionário, evangelista, pastor, que estão aí na televisão principalmente, não é só na televisão, principalmente na internet também está cheio, está lastrado. Se esfriou o amor, eles abandonaram a palavra, o diabo entrou, o Espírito Santo saiu, o diabo entra, se é que um dia o Espírito Santo esteve lá. Porque aonde o Espírito Santo está não tem espaço para o diabo. Então esses homens, o que eles fazem com o povo? São apenas uma massa de manipulação, eles manipulam o povo. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Olha que eu te falei, que o inferno é embaixo da terra. É em uma região celeste. E hoje o Satanás, ele conseguiu entrar dentro de lugares com rótulo de igreja evangélica, está aqui aspas, né?
igreja evangélica, o diabo toma fogo na cabeça. Onde a igreja evangélica, mas coisa mais difícil hoje você encontrar uma igreja verdadeiramente evangélica. Não estou dizendo que não exista, estou dizendo que é muito raro você encontrar. Lê comigo aqui, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais, regiões celestes. Então Satanás não está embaixo da terra, não, tá, querido? Ele está em cima da terra, como lá no livro de Jó, ele apareceu no meio dos filhos de Deus. Tu vem da onde? Disse o Senhor. Eu venho da terra, respondeu Satanás, de rodear e passear por ela. Presta bem atenção no que você está ouvindo. Dia a dia, pode ter certeza, você conversa com pessoas na rua, possuídas por demônio. Você conversa, já aconteceu comigo várias vezes. Está conversando, o Espírito Santo revela, tem demônio ali. A pessoa fala uma frase, aí o Espírito Santo ativa o dom do discernimento que é dele, tudo é dele, toda a glória e honra é dele, tudo vem dele, ativa o dom do discernimento do Espírito, essa mulher tem demônio, esse camarada aí tem demônio. Não é julgando por vista nem por aparência, não é por vista nem por aparência. Tu não pode julgar por vista ou por aparência. Antes de querer tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Mas João 7, Evangelho de João 7, 24, Jesus fala: julgai pela reta justiça, e reta justiça é a palavra dele. Então pela palavra dele você pode julgar, Jesus fala: não julgueis por vista, mas julgai pela reta justiça. Julga por aparência, mas pela reta justiça. João 7, 24, nós até temos um programa aqui no nosso canal IP Palavra de Poder, intitulado Julgamento. Quero convidar você a acessar IP Palavra de Poder, o nosso canal. Aí vai estar todos os vídeos lá, o programa Sob a Lâmpada da Palavra, mensagens da Igreja Pentecostal Palavra de Poder, que o Espírito Santo tem trazido, a Ele seja toda a glória, dependo e necessito dele. Vai estar tudo lá. Então eu quero convidar você a acessar o programa Julgamento. Nós não podemos julgar com a nossa vista, por aparência, com as nossas palavras. Nós temos que repetir o julgamento que a palavra de Deus está fazendo e por ela, através dela, nos manda fazer. Então nossa luta não é contra a carne nem sangue, você viu aí, mas contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, que é Satanás, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a partir de hoje você vai ficar atento. Nem todo mundo que você conversa, não, ela está tudo bem com ela, está falando normalmente, está tranquila, está na dúvida. Pergunta assim, 1 João capítulo 4 está ensinando, Jesus ensinou, Jesus Cristo vem em carne ou espírito. O diabo, ele não confessa que Jesus vem em carne, ele não confessa, fica quieto, fica calado, ou então fala, ele vem em espírito. É mentira, Jesus veio em carne. Evangelho de João capítulo 1, o verbo se fez carne. Em 1 João capítulo 3, verso 8, Jesus deixou bem claro que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em Lucas 10, 19, ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, toda a força do inimigo, toda a força do mal, e nada vos causará dano algum. Então, meu querido, minha querida, manifestação maligna não é só a pessoa que se entorta no chão, não é só a pessoa que muda a voz, não é só a pessoa, tua vizinha pode estar possuída por demônio e entrar na tua casa, com a tua permissão. Não, mas eu estou convidando ela. Você convidou ela, e os demônios que estão junto com ela, vai atrás, vai junto, está possuída, ela está dentro. Aí tem gente que diz assim: poxa, aquela mulher teve aqui na minha casa, aquela coisa quebrou, aquilo ali quebrou. Olho grande não existe, olho grande, só se o olho da pessoa for grande mesmo, olho, né? Anatomia. Não existe esse negócio, essa expressão mundana, popular, olho grande, não.
pessoa ignorantemente não conhece, não discerne, o que ela vai falar? É olho grande. Não, aquela mulher tem muito olho grande. Ela não tem muito olho grande, ela tem muito espírito maligno, muito espírito maligno. Então presta bem atenção no que eu vou te falar. Manifestações malignas são diversas, está cheia por aí. Existem níveis. Tem aquele nível que a pessoa está conversando contigo normalmente, tranquilamente, está sorrindo, está te abraçando, te beijando e está cheia de demônio ali. Tem outro nível que a pessoa está conversando contigo, mas muda o semblante, está um jeito meio estranho, um comportamento esquisito, não está se jogando no chão nem pulando, mas é demônio, é um outro nível. Tem aqueles níveis que a pessoa uma hora está de um jeito, daqui a pouco tem uma atitude radical, diz que quer até morrer, e isso e aquilo, e tem outros tipos de atitude, aí daqui a pouco, aí tem gente que diz assim, sabe o que é isso? É bipolaridade, é manifestação maligna, pode acreditar, isso é investida maligna, não é bipolaridade não, é investida maligna, a pessoa está possuída por demônio, o comportamento dela altera, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Daqui a pouco ri para você, daqui a pouco passa na rua e te vira a cara, daqui a pouco fala com você como se nada tivesse acontecido, daqui a pouco quer dizer que você não está falando com ela, altera o comportamento. Outra hora está triste, outra hora não quer conversar, outra hora diz que nem está em casa, outra hora vai na tua casa. Manifestação, esse é um outro nível. Existe também o nível, existem vários tipos de níveis, certo? Existe outro nível que é a pessoa que se joga no chão, se entorta, nela se joga, o demônio joga no chão, se entorta, a pessoa se fere, quer se matar, quer se suicidar. Claro que esse é um nível mais profundo, tão profundo que lá, você viu comigo lá em Marcos 5, o endemoniado de Gadara, Jesus fala, qual é o teu nome? Legião, disse o demônio, porque somos muitos. Confere lá Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadara, ou endemoniado gadareno, conforme a versão da sua Bíblia. Então, eles somos muitos. Aí jogava, se feria com pedra, andava clamando pelos sepulcros. Lembra daquele jovem que o pai levou para os discípulos expulsar? Eles disseram que não puderam expulsar. A gente falou, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Traz o menino. O menino jogava ele na água, o demônio jogava o menino na água, jogava no fogo, jogava na água, levantava, ele se feria. Aí Jesus foi e expulsou o demônio da criança e restituiu ao seu pai. Então, fica bem claro, o objetivo desse programa de hoje foi te dizer que manifestação maligna não é só a pessoa se torcendo, mudando a voz, se descabelando, botando o dente para fora, arregalando o olho, não é só isso não. Se eu te falar que as principais manifestações malignas não são essas, as mais terríveis manifestações malignas é quando um homem titulado, como é na televisão, bispo, apóstolo, missionário, pastor, pega o microfone e está falando com você e você está prestando atenção nele. Essa para mim é a principal e mais terrível manifestação maligna, porque estão chamando ele de bispo, está pensando que ele é bispo. Estão chamando ele de apóstolo, está dizendo que ele é apóstolo. Estão chamando ele de missionário, é um missionário. Dá a entender para a pessoa que não disser, é tudo crente, tudo homem de Deus, servo de Deus. Só que é tudo homem do diabo, servos do diabo, não são crente coisa nenhuma. Há muitos, alguns estão desviados e há muitos outros nem convertidos foram. Fazem do povo, como diz 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3, uma massa de manipulação, negócio com palavras fingidas. Então fique atento a partir de agora. Fique muito atento com quem vai na tua casa, com quem você convida. Fique atento, principalmente dentro da tua parentela. Que aí você está atento com quem está lá fora. E às vezes o caso terrível está dentro do teu lado, dentro da tua própria parentela. Fique atento. Nem sempre manifestação maligna a pessoa vai entortar a cabeça, entortar o corpo, seja, cair no chão, modificar a voz. Nem sempre. Pode conversar contigo, te dar um sorriso, falar coisas até que te agradem e está possuída por demônio. O diabo é esperto. Ele fica estudando o homem, estudando a mulher. Tu acha que Satanás vai propor para você alguma coisa que não te agrade? Está pensando que ele é trouxa? Ele vai propor para você alguma coisa que não te agrade? Ele está te estudando. Quando ele vem a proposta, para ele tem 100% de certeza que vai te agradar. Não cai nessa. Estás, pois, firme na palavra de Deus, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com. Nosso
telefone é o 021 DDD aqui do Rio de Janeiro, 987285625, 987285625. O outro telefone é também 021 987736288, 987736288. Quero pedir que você nos ajude, por favor, a compartilhar essa mensagem. Pode ter pessoas aliançadas, tem amizade com pessoas totalmente possuídas. O problema não é a pessoa, é o demônio que está ali na pessoa. Porque, aquela mulher está possuída, eu não quero falar com ela. Não, você tem que pregar para ela. Você tem que pregar a palavra de Deus, deixar Deus libertar a vida dela, deixar Deus trabalhar na vida dela. Mas aí você tem que estar preparada pelo Espírito Santo para lidar com aquela situação. Tem gente que não está preparada, ainda é neófito, ou seja, novo na fé, não sabe como lidar com aquela situação, ainda é novo na igreja, então não consegue discernir. Então fique atento a partir de agora, muito atento, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E quero dizer antes mais uma coisa, antes de terminar. Tem gente sentada do teu lado no banco da igreja, possuída por demônio, e você nem percebe. Às vezes o líder nem percebe, mas está lá do lado. Então, se liga a partir de agora. Sabe quem traiu Jesus? Sabe quem traiu? Quem traiu Jesus não foi alguém que estava longe, não. Quem traiu Jesus, ele disse, é aquele que botar a mão aqui comigo no prato. Quem traiu Jesus foi Judas. E outra coisa que eu quero te dizer, Judas foi possuído por demônio. Judas, disse Jesus, por que tu deixou Satanás encher o teu coração? Olha aí, e Judas estava sentado na mesa comendo, até que Jesus falou, um de vocês vai me trair. Será eu, Senhor? Disse, eu, Senhor. Outro, eu, Senhor. Será eu? Aquele que puser a mão comigo aqui no prato, no bocado. Judas foi e pôs a mão junto lá, molhou no bocado lá. O que tu tem que fazer, disse Jesus, vai, faz logo. Ele foi lá e entregou Jesus para aquelas lideranças malignas, se trocou, se vendeu por 30 moedas de prata. Então, Jesus falou, Judas, por que tu deixou Satanás encher o teu coração? Judas não estava rolando no chão, não estava entortando a voz, nem rangendo o dente, possuído por demônio, rindo, brincando, conversando com os discípulos, Jesus ali na mesa, até que Jesus falou, um de vocês vai me trair, aquele que pôr a mão comigo no bocado. Judas possuído por demônio. Para pensar nisso que você está ouvindo agora. Porque se você atentar para o que eu estou te falando, inúmeros problemas e laços, você vai estar livre e vai ser evitado de cair neles. Que o Espírito Santo te guarde e te proteja com a santa e bendita palavra dele. Até o próximo programa, sob a lâmpada da palavra.